Olá pessoal, dando continuidade ao nosso assunto aqui de herança, vamos começar com o exercício. Considerando os conceitos de O que a gente acabou de aprender, e aqueles que a gente viu antes, como que você relacionaria as classes abaixo? Pessoa, empregado, empresa, pequena empresa e grande empresa. Então o que eu sugiro que você faça agora é pause o vídeo e tente fazer você mesmo, certo? O exercício, e aí depois que você fizer, você continua o vídeo para ver a resposta. Então vamos lá ver a resposta. Uma possível resposta é essa daqui, ó. Primeiro aqui na parte da direita, a gente viu que a gente tem empresa, pequena empresa e grande empresa. Então repare que isso aqui já é um indicativo de herança, certo? Uma empresa é uma representação mais geral, é uma representação de qualquer tipo de empresa. Já uma pequena empresa é um subgrupo de todos os tipos de empresas, certo? Assim como uma grande empresa é um subgrupo de todos os tipos de empresa. Então a gente pode modelar essas classes de forma que a gente tenha a classe empresa como superclasse. Então aqui a gente vai colocar todos os atributos e métodos que valem para qualquer empresa, certo? E a gente vai criar uma classe específica para a grande empresa, que herda da classe empresa e só implementa aqui atributos e métodos que são específicos de grandes empresas. Da mesma forma, a gente cria uma classe pequena empresa, que herda da classe empresa, e a gente implementa aqui só aquilo que é específico de pequena empresa, atributos e métodos. Okay? Então, o que a gente olha para poder definir a herança é o que é mais geral? A empresa é mais geral. Pequena empresa é mais restrito. Grande empresa é mais restrito. Então, a herança vai nesse sentido. Aquilo que é mais restrito, herda daquilo que é mais geral. Ok? Do outro lado, a gente tem pessoa e empregado, certo? Então, pessoa é uma classe mais geral, certo? Representa qualquer pessoa. Empregado é um subconjunto das pessoas possíveis, certo? Então a gente pode modelar que empregado herda de pessoa. Então na classe pessoa vai ter tudo que é comum a todas as pessoas e na classe empregado vai ter aquilo que é específico de quem é empregado. Já entre empresa e empregado é uma relação aqui que pode ser, por exemplo, de associação. O empregado é parte da empresa, mas ele existe independente da empresa. Então é uma relação de associação que a empresa tem um empregado. Então aqui não existe herança, certo? É o relacionamento anterior que a gente já viu. Ok? Ficou claro? Espero que sim. A gente vai ter um outro exercício para poder confirmar se ficou claro. Suponha que a gente tem uma classe conta que tem número e saldo, esses dois atributos, e tem os métodos para retornar o número e o saldo, para depositar, sacar e transferir. E a gente quer criar agora duas classes, que são a conta poupança, que tem um rendimento mensal de 0,5% em uma única data fixa, que é a data quando rende a poupança, e uma classe conta especial, que permite empréstimo com juros de, por exemplo, 10% ao mês. O juro absurdo aí. Como que a gente poderia criar essas classes? Como que seria o relacionamento entre elas ou delas com a classe conta? Mais uma vez, pause o vídeo, tenta fazer isso sozinho, depois você continua o vídeo para conferir sua resposta. Bom, a maneira que a gente poderia fazer é essa. Repara que conta é qualquer tipo de conta. Ela é mais geral do que uma conta de poupança. Uma conta de poupança é um tipo de conta específico. Da mesma forma, uma conta especial é um tipo de conta específico. Então, a gente pode dizer que conta de poupança herda de conta, ou seja, uma conta de poupança também tem número, também tem saldo, também pode fazer depósito, sacar, transferir, etc. Mas ela também tem coisas a mais. Então, uma poupança tem uma taxa de rendimento e um método lá para fazer o rendimento. Já uma classe conta especial também herda de conta e acrescenta taxa de juros, saldo devedor, método de pedir empréstimo e por aí vai. Ok? Então é mais um exemplo aqui de como que a gente pode implementar, modelar uma herança. Ok? Bom, voltando lá no nosso exemplo do nosso software de desenho, a gente tem a nossa classe forma geométrica, que é a classe mais geral, que tem todos os atributos e métodos que são comuns, e a gente tem as subclasses, que são as classes mais específicas, que representam círculo, quadrado, triângulo e trapézio. Como que você acrescentaria uma classe retângulo nesse sistema? Pensa aí um pouquinho. Pausa o vídeo se necessário. Bom, a maneira mais simples seria, é igual a gente fez o trapézio. Eu vou criar uma classe retângulo, certo? E vou falar que retângulo herda de forma geométrica. Mas repara que tem um jeito talvez ainda melhor de fazer isso. Ó. Eu poderia fazer com que retângulo herdasse de forma geométrica, ok, tudo bem. Mas repara que um quadrado é um tipo específico de retângulo, ok? Então, um quadrado ele nada mais é do que um retângulo
com dois lados iguais. Aqui ficou ruim a figurinha aqui, esse mudar tamanho é do de baixo aqui, tá, pessoal? No slide eu vou corrigir isso aqui. Mas então eu tenho um quadrado, ele é um retângulo, ele não deixa de ser um retângulo, ele é um retângulo só que tem os dois lados iguais. Então uma solução melhor ainda seria essa aqui. Ao invés de eu simplesmente criar o retângulo e falar que ele herda de forma geométrica, eu crio o retângulo fazendo isso, mas eu faço agora quadrado herdar de retângulo, ok? Que é uma mudança que faz mais sentido. Esse aqui é um exemplo de refatoração, né? No último réu a gente viu lá que refatoração é quando a gente muda uma parte do código para ter um design melhor. Então aqui eu só precisava acrescentar retângulo, mas eu refatorei a classe quadrado para que ela tivesse uma representação melhor agora no meu sistema. Repare que quando a gente fez isso, a gente cria o que a gente chama de hierarquia de herança. É como se fosse uma árvore genealógica aí das classes, certo? Então eu posso ter não só uma classe que herda da outra, como aquela da qual eu herdei também herda de outra. Então aqui a classe quadrada é uma classe filha, a retângulo é uma classe pai da classe quadrado, mas é uma classe filha da classe forma geométrica, né? Então a gente podia brincar aí que forma geométrica é a classe avô da classe quadrada, ok? Então uma superclasse, no caso aqui retângulo é superclasse de quadrado, ela também pode ser uma subclasse de outra classe. Então a classe retângulo aqui é uma subclasse da classe forma geométrica, ok? Então aqui existe uma herança indireta. Repare que um objeto da classe quadrado, ele vai ter todos os atributos que estão definidos na classe quadrado, mais todos da classe retângulo, mais todos da classe forma geométrica. Ele vai ter todos os métodos implementados na classe quadrado, mais todos da classe retângulo, mais todos da classe forma geométrica, ok? Se a gente resolvesse, a gente poderia ainda fazer uma outra refatoração se a gente pensar que trapézio também é um quadrilátero. Então, trapézio, retângulo e quadrado são todos quadriláteros. Então, a gente poderia criar uma classe quadrilátero, certo? E fazer com que trapézio herdasse de quadrilátero e retângulo também herdasse de quadrilátero e quadrado herdasse de retângulo. Então, repara que a minha hierarquia ficou mais profunda agora, que eu tenho classe filha, pai, avô, bisavô. Ok? Bom, se vocês olharem nos livros, né, e nos materiais de orientação a objetos, o exemplo mais comum de hierarquia de herança geralmente é a classificação de espécies em biologia, né, que é uma coisa que a gente está acostumado e que já forma de maneira, né, já define a hierarquia dessa forma. Então imagine que eu fosse criar um sistema que tivesse classes para representar animais, eu poderia ter uma classe mais geral, que representa todos os animais, nessa classe eu colocaria tudo que existe, né, e que é comum a todos os animais. Depois eu criaria num segundo nível subclasses para representar acho que na biologia, eu não lembro agora, acho que é classe mesmo que chama isso, se é mamífero, se é ave, etc. Depois, dentro de cada classe dessa, eu poderia criar ainda uma separação se é cachorro ou se é felino, e aí, enfim, dentro de felino, eu poderia criar se é leão ou gato. Ou dentro de ave eu posso criar galinha ou pardal, enfim, eu não coloquei aqui toda aquela hierarquia, né, de espécie, tem mais níveis aqui, né, se a gente for seguir muito certinho na biologia, mas só para vocês verem que essa que é a ideia da hierarquia de herança, ou seja, ela mostra como que a gente parte de uma representação mais geral até atingir a representação mais específica. Então vamos exercitar essa questão da hierarquia de herança. Crie uma hierarquia de herança para essas classes aí. Então mais uma vez, eu sugiro que você pause o vídeo, né, faça aí no seu caderno e depois que fizer você continua para a gente conferir a resposta aqui. Bom, então tá aqui a resposta. O que a gente faz para definir a hierarquia de herança é procurar o que existe de mais geral aqui entre essas classes. Então, quando a gente vai lendo o nome dessas classes, a gente percebe que todas elas são alimentos, certo? E existe uma classe alimento. Então, alimento é a superclasse mais geral. Depois eu tenho aqui alimentos específicos, como maçã, pão, né, e laranja, e eu tenho tipos de alimentos, como fruta, sobremesa, por exemplo. Então, eu crio no segundo nível fruta, sobremesa. E aí o pão não é nem fruta nem sobremesa, eu coloquei ele aqui no terceiro nível, no segundo nível. E aí depois eu tenho mais de um tipo de fruta, então eu tenho maçã e laranja, eu tenho mais de um tipo de sobremesa, sorvete, mousse de chocolate, e eu tenho um tipo de pão que é o pão francês, ok? Então a ideia aqui é começar daquilo que é mais geral e ir descendo os níveis aí até chegar no nível mais específico. Mais um exemplo, crie uma hierarquia de herança para as seguintes classes. Mais uma vez, pause o vídeo. Faça aí no seu caderno e depois confira a resposta. Conferindo a resposta aqui então, ó, o que a gente tem aqui são pessoas, né, que são parte da universidade, né? E tem uma classe aqui, membro universidade. Então já dá para ver que esse membro universidade vai ser a coisa mais geral. Depois eu tenho professores e eu tenho alunos. E tenho técnicos. Então
né, mostrando aqui já a resposta, eu tenho então a classe de docentes, para alunos e para técnicos. Dentro de docente, eu tenho tipo de docente, professor titular, professor assistente. Dentro de aluno, eu posso ter aluno de graduação ou pós-graduação. Aqui eu coloquei, eu não lembro se a regra é essa mesmo, que o reitor tem que ser um professor titular, mas se ele tiver que ser um professor titular, ele pode ser uma subclasse da classe professor titular. Ok? Bom, quando a gente viu composição e agregação, a gente viu que eles são um relacionamento do tipo tem um, ou todo parte, certo? Tem uma maneira também didática da gente perceber qual que é o relacionamento que existe entre as classes que formam uma herança, né? Então vamos ver aqui, ó. Forma geométrica e quadrado, ou forma geométrica e círculo, ou mamífero e cachorro. Qual que é a relação entre as classes? Não é tem um, certo? Não é que quadrado, que forma geométrica tem um quadrado, ou quadrado tem uma forma geométrica, certo? Ele é, na verdade, um relacionamento E1. Repara que se a gente usar E1 ou E1, ele vale para todas as heranças. Então, ó, toda subclasse é uma superclasse. Por quê? Faz sentido em português a gente dizer que todo quadrado é uma forma geométrica. Todo círculo também é uma forma geométrica. Todo cachorro é um mamífero. Todo mamífero é um animal. E todo carro é um veículo. Então a gente sempre pode dizer que um objeto de uma classe mais específica é também um objeto de uma classe mais geral. Ok? Portanto, a herança é um relacionamento do tipo E1. Então, do mesmo jeito que lá a composição e agregação a gente diz que é um relacionamento tem um ou todo parte, a gente pode guardar que herança é um relacionamento do tipo E1. Então, como eu disse, um objeto de uma subclasse, ele é também um objeto da superclasse. E em breve a gente vai ver que isso aqui traz um grande poder para a orientação a objetos. Essa característica de um objeto de uma subclasse também ser um objeto da superclasse permite a gente criar coisas mais interessantes ainda que a gente vai ver mais para frente, né, nas próximos vídeos aí, que é o polimorfismo, tá ok? E a gente sabe que, né, traz grandes poderes aí, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, lá no começo da disciplina eu coloquei um slide com alguns passos de como que a gente pode modelar um programa orientado a objetos, certo? Então a gente começa identificando os objetos, aí a segunda parte lá eu disse que a gente identificava as características, né, que são os atributos, e os comportamentos, que são os métodos, e agora que a gente conhece a herança, a gente pode acrescentar um novo passo aqui depois desse segundo, que é a gente tentar identificar os objetos com características e comportamentos comuns. Então se eu tiver mais de um tipo de objeto, que eles têm características e comportamentos comuns, aí eu posso verificar se é um relacionamento do tipo E1. Se for, então a gente deve modelar isso como herança, certo? Isso, num primeiro momento, pode parecer simples, né? Porque nossos exemplos aqui são bem didáticos, né? De animal e mamífero, ou de círculo em forma geométrica, mas às vezes quando você vai criar um sistema, isso não é tão claro assim, tão explícito. Então é necessário um exercício de abstração aí, né? Uma situação real, as superclasses podem não aparecer tão claramente à primeira vista. Então a gente precisa avaliar os objetos existentes e ver, né, se essas características comuns podem ser identificadas, certo? Então, como eu disse, por isso é muito importante a abstração. Abstrair é você pensar num nível mais alto, certo? Sem preocupar tanto com detalhes. A nossa tendência é sempre olhar, prestar muita atenção nos detalhes, ok? Mas para a gente conseguir identificar a herança, a gente tem que subir o nível, né? Ver menos detalhes para a gente identificar aquilo que tem em comum, certo? E aqueles objetos que não forem herança, né? Aí são os outros relacionamentos que a gente já viu, de agregação, composição ou associação, ok? Bom, nesse vídeo aqui é isso. No próximo vídeo a gente vai começar a pôr a mão na massa aí e ver exemplos de herança em Java, ok? Até mais!